Oi gente, seja bem-vinda aí mais um vídeo aí pro nosso canal. E hoje, como vocês lerem no título, eu vou mostrar um pouco para vocês como eu organizo a minha aula, tá? Na verdade, eu já estava aqui escrevendo e acabei esquecendo de fazer essa introdução. Mas assim, gente, eu sou professora do juvenis, vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona. Nós, que somos da Igreja Assembleia de Deus, não sei se em todas as igrejas ainda tem isso, mas aqui na minha região a gente ainda tem a escola dominical, que é conhecida, tem a siglazinha, né, que é EBD, Escola Bíblica Dominical. Ou seja, é uma escola dominical, né, que é aos domingos, escola bíblica dominical aos domingos, mas nem sempre é aos domingos. Por isso que o irmão falou bem interessante domingo passado, domingo retrasado, que foi sobre a escola dominical, foi um pouco da escola dominical, ele falou bem assim, o E e o B são importantes, o D nem tanto. Por quê? Porque o E é a escola e o B é o bíblica, então é importante a gente estudar a Bíblia, e dominical é aos domingos, mas como eu falei, nem sempre é aos domingos. Amanhã é dia 4, né? Então, primeira escola dominical do ano. Não sei se ainda vou continuar como professora. Eu sou professora aqui do juvenis, é uma classe de 15 a 17 anos. Aí assim, gente, é por trimestre, ou seja, durante 3 domingos a gente vai estudar essa lição aqui. E cada lição tem um título. Essa lição, gente, é sobre sal e luz no mundo. Uma igreja relevante. Então, as 13 lições, 13 domingos, teoricamente, vai falar sobre esse título. É claro que tem cada lição tem títulos diferentes, mas que abrange isso aqui. Então, essa lição aqui é dos professores, tá aqui. Ela é um pouco diferente porque eu vou tentar mostrar aqui um pouco para vocês. Mas eu uso, teoricamente, essas duas coisas, né? Que é muito importante, que é a lição, a Bíblia. E quando eu finalizo de ler aqui, eu pesquiso na internet, às vezes vou mostrar para vocês aqui, tem um subsídio, tem uma interação que a gente pode fazer com os alunos, mas eu particularmente não gosto de usar só essa. Às vezes eu não uso, às vezes eu uso porque às vezes, pra mim, tá, gente, eu acho algo muito simples. Eu vou fazer agora o que diz aqui, né, porque é algo bem legal pra fazer, interessante, que dá pra gente fazer, porque a gente interage, né, os alunos interagem com a aula, mas eu não vou ficar só nisso, eu vou procurar outras coisas. E o que eu utilizo é ou o chat, ou o Gemini, ou o YouTube, ou até mesmo, gente, eu me considero uma pessoa muito criativa, né? Às vezes eu tenho alguma ideia, como eu não consigo, assim, às vezes, de fato, colocar em prática o que eu penso, o que eu faço? Eu imagino, escrevo e peço para alguma inteligência artificial me ajudar. Então, basicamente, eu faço isso. Mas voltando aqui para a revista, gente, é bem interessante a revista dos professores. Como eu falei, não sei se eu vou ficar, né, durante este trimestre. Vou ver ainda, né? Bora ver como é que vai ser. Mas eu sou professora e ano passado eu fui professora durante o ano todinho. Não sei se eu não vou continuar, como eu falei pra vocês. Mas aqui, né, aqui lição, aí aqui tem a parte de colocar o nome, a congregação, e aqui fala sobre as 13 lições, os títulos das 13 lições. Então, a primeira, que vai ser amanhã, vai falar sobre as atitudes que fazem diferença. A segunda, o reino de Deus está entre nós. A terceira, o que é uma igreja relevante, que é o título lá, né? A quarta, o ministério da igreja na atualidade. A quinta, o ensino e a igreja. A sexta, a missão social da igreja. Sétima, a igreja e o evangelismo. Oitava, a igreja e a prática das missões. Nona, a igreja e a prática da palavra. Décima, a igreja e a política. Um assunto bem complexo aqui, né, gente? Enfim. 11ª, a igreja e os julgamentos. Muito importante também. Todos são, né, gente? Mas tem alguns que, assim, é mais complexo falar, porque tem muitas pessoas que são muito, como é que eu posso dizer, com a opinião delas, elas acham que só a opinião delas são importantes, então a gente tem que ser muito sábio na hora de ministrar esses determinados assuntos.
Aí a 12ª, a igreja e os falsos profetas, muito importante também. E a última, né, que é a 13ª, o que eu posso fazer por minha igreja? Então, cada lição tem um assunto diferente. Aí a gente entrando aqui, tem aqui algumas informações, tá? A gente faz aqui da CPAD, tá? A gente tem essa lição da CPAD. Tem o comentarista aqui, eu não sei onde é que fica o comentarista, porque, assim, essa lição, é claro que tem versículos da Bíblia, mas tem um comentarista que faz, né, que faz essa lição, que ele que escreve. Talvez quando eu achar eu mostre pra vocês. Mas enfim, aí aqui tá a lição em si, né, tal. Atitudes que fazem a diferença. Tá o versículo, que é um versículo bem conhecido, que é aquele assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Aí aqui, aqui tem um dia da semana, de segunda a sábado, que é para leitura da Bíblia, que tem a ver com o assunto em si que a gente vai dar. Muito importante ler. Aí aqui, leitura bíblica em classe, conectado com Deus. Ele meio que faz um resuminho sobre a lição, muito interessante também. Eu sempre gosto de ler com meus alunos. Eu peço para eles ler, porque eu sei que muitos alunos não lêem na casa deles, então a gente sempre lê. Isso aqui também a gente lê juntos, a gente faz uma leitura responsiva, né? Eu começo, eles vão. É isso que a gente lê também. Aí o objetivo, é muito importante esse objetivo, porque tem 3 aspectos aqui que faz necessário a gente ter no final da aula. Aí o primeiro é apresentar o Sermão do Monte com a referência do Código Ético Cristão. Essa leitura bíblica em classe fala sobre o Sermão do Monte. Ponto 2 do objetivo, né? Apontar que os cristãos precisam fazer a diferença no mundo. E o 3, ponto 3, né? Destacar a importância do testemunho cristão. Ou seja, são 3 pontos. Que é apresentar, né, o Sermão do Monte. O segundo é apontar que nós precisamos fazer a diferença. E o terceiro é destacar a importância do testemunho cristão. Aí tem um monte na aula. Eu falo aqui que a gente vai começar, né, um novo trimestre, que é importante a gente estudar. Enfim, dá um aqui mais pro professor, isso para ele estar atento, né, que a gente tem que sempre estar em constante aprendizado, constante estudo. Enfim, aí começa aqui, né, dá os pontos, né, o que é o Sermão do Monte, explica um pouco. Aí tem aqui algumas, porque como fala sobre o Sermão do Monte, vai dizer, o porquê vai ser bem-aventurado as pessoas que choram, mas explica um pouquinho aqui, por que os mansos, por que os que têm fome e sede de fazer justiça. Então ele fala um pouquinho sobre cada ponto. Aí tem o sal da terra, tem vários pontos, né? No caso aqui, olha. Não sei se dá pra vocês lerem, cadê? O sal da terra, tem a luz do mundo, então tem vários pontos e depois ele descreve um pouco. Aí tem aqui, olha, fica a dica, bem assim, comentário devocional da Bíblia. Aí tem o nome do rapaz lá, é uma leitura que ajudará na compreensão da palavra de Deus. Aí daqui uns pontozinhos, como eu falei, né, a revista dos professores é um pouquinho diferente. Aí tem aqui, né, o final o ponto 4 é deixa a luz brilhar. Aí fala sobre um pouco, né, alguns exemplos da Bíblia e tudo mais. E tem o subsídio. Esse subsídio aqui tem só do professor. Então, só o professor tem esse subsídio. Explica um pouco, né, sobre a lição, explica mais a profundo sobre a lição, é muito importante ler. Aí tem essa parte aqui, conhecendo seus alunos. Aqui é bem interessante ler, todos têm. E cada um fala de um aspecto importante que a gente precisa ter. Aqui fala, né, sobre que, a primeira preocupação do professor deve ser com o aprendizado e com o desenvolvimento do aluno. Aí, adolescentes são alunos que estão em constante mudança, então ele dá meio que um conselhozinho assim pra gente, é muito importante também. E tem o para concluir, que fecha um pouquinho, dá um resumo da lição. Aí aqui vem a hora da revisão, só que aqui elas já vem respondidas, tá? Mas é muito importante. Enfim, voltando, né, como eu só queria apresentar um pouquinho para vocês a minha lição. E aqui no ponto da interação, ele dá meio que uma dica pra gente fazer na aula, não deixar a aula muito só textos e textos e textos. Então tá bem claro. Escreva em um pequeno pedaço de papel, cortados individualmente, as bem-aventuranças citadas por Jesus em Mateus. Ao final da aula, convide alguns alunos voluntários para participar dessa atividade. Entregue para cada aluno uma das bem-aventuranças e peça para que ele explique com suas palavras
Este será um bom exercício de fixação para toda a turma. Auxilie os alunos que tiverem alguma dificuldade de comunicação ou entendimento. Permita que também a turma colabore com o colega que estiver falando. A colaboração coletiva também favorece o aprendizado. Ou seja, eu tenho 4 alunos, então eu vou fazer as 4. São 8, né? Acredito que seja 8. Eu vou fazer 4 e distribuir. Não vou escolher. Todos vão ter que falar, vão ter que se expressar, né? De acordo com suas palavras. Que é bom que assim a gente consegue meio que entender, né, o que se passa na cabeça da pessoa, como é que ele tá conseguindo entender, se de fato ele entende o que a Bíblia diz, porque, gente, assim, às vezes a gente acha que a gente sabe de um determinado assunto e, na verdade, não é assim, né? É mais a Bíblia, gente. Tem muitas pessoas que pegam, às vezes, um versículo específico da Bíblia e tomam para si e acham que aquilo tá certo, mas às vezes, muitas das vezes não está. Então, gente, eu vou escrever aqui, olha, as bem-aventuranças, né? No caso, 14, mas geralmente eu gosto de fazer isso no computador. Como eu estou em fase de consertar, ajeitar muitas coisas, eu vou escrever a punho mesmo. São só 4, aí talvez depois eu volte aqui para mostrar para vocês. Ou mesmo até amanhã eu mostro para vocês lá. Mas basicamente eu vou fazer conforme tem aqui. E também eu peguei uma dinâmica no Gemini, que usa 2 garrafas ou jarras transparentes para ver, né? No caso eu vou colocar um líquido ali. Uma vai ser um líquido sujo, que vai simbolizar ali as más condutas, os más comportamentos. E eu vou perguntar para eles se eles beberiam aquela água, né? Se serve para alguma coisa aquela água, se serve para limpar, para... E claro que não, né, gente? Uma água suja, uma água que a gente nem sabe de onde veio, não vai servir. E eu vou utilizar um filtro, e aquele filtro vai simbolizar, né, nosso doce Espírito Santo, ali quando a gente decide fazer coisas boas, quando a gente decide colocar em prática o que a Bíblia nos fala, e vai servir como um filtro. Eu vou jogar aquela água lá e vai filtrar. E agora sim, né? Vai ser acessível, vai ser de fato diferente aquela água ali. Então, não vou mostrar muito aqui pra vocês, porque esse vídeo eu queria explicar mais ou menos como é que eu me organizo. Mas, é claro, cada lição tem sua particularidade. Esse daqui é bem simples, gente, que eu vou fazer. Vou levar também um docinho. Não comprei hoje, mas amanhã, antes de eu ir, eu compro. Então, basicamente, eu faço bem simples, gente. Eu gosto de fazer coisas assim, não muito grandiosas. É claro que é muito bom fazer muitas das vezes. Só que tem vezes que eu não consigo fazer, então eu sempre tento fazer o mínimo, mas fazer, né? Porque a gente sabe como é os adolescentes hoje em dia. Tem muitos adolescentes aí que não gostam de prestar atenção, ou às vezes fica querendo, não fica uma aula chata, só falar. Eu gosto de apresentar muitas coisas. Então eu sempre estou disponível, sempre gosto de pesquisar, justamente para isso. Pra não ser uma aula muito chata, porque também se eu for participar de uma aula assim, eu acho a aula chata, gente. Aula que só fala e não mostra. Mas enfim, gente, aí amanhã não sei se eu gravo lá pra vocês, se eu queria mesmo mostrar. Mas basicamente, gente, é a leitura da Bíblia, da lição. Eu pesquiso algumas coisas às vezes no celular pra eu entender melhor, pra eu levar uma curiosidade. Mas sempre é algo simples que eles consigam fazer, consigam ver e que eu consiga fazer também, né? Então é isso, eu só vou escrever aqui, né, as bem-aventuranças. Eu vou escolher, na verdade eu não vou escrever tudo, né, só vou escolher, no caso, a que eu vou escrever aqui é a... Deixa eu só pegar aqui, é a 6, no capítulo 6, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu vou tentar escrever aqui, na verdade, e vou pedir pra pessoa explicar com suas palavras o porquê ela será bem-aventurada, né? Quem são essas pessoas que têm fome e sede de justiça? Que justiça é essa? Então, bem simples, gente, mas eu queria trazer essa parte da minha vida com vocês, né? Mostrar pra vocês o que eu gosto de fazer também, o que é algo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer e a gente não pode fazer de qualquer jeito. Então é isso, gente. Obrigada aí por ter assistido. Sei que ficou bem simples esse vídeo, mas eu queria de fato mostrar pra vocês conhecerem a lição, né? Isso aqui não serve só pra esse título em si, só pra escola dominical em si, mas se você for fazer uma pregação por aí, é bom, né, usar essa dinâmica.
Se eu fizer de fato, eu vou tentar gravar e colocar aqui também pra vocês verem, pra vocês também se inspirarem e fazerem aí na igreja de vocês. Então, muito obrigada por ter assistido, espero que vocês tenham gostado desses vídeos. E é isso, até o próximo vídeo.